Vamos ler então a escritura ali, pode ser Atos 13. Quer dizer, quando nós lemos primeiro? Pode ser Atos 13 ao 15. Depois nós leremos outras escrituras. 13, capítulo 13, versículo 13 até o 15. Diz assim a escritura. Navegando de Pafos aqui, irmãos, são palavras muito diferentes da nossa aqui. Seria Pafos, seria Taquara, ou Igrejinha, o nome da cidade lá, daquela região. E navegando de Pafos, um porto, né, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha, completamente diferente da nossa. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, que escreveu o Evangelho. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, olha as palavras, o nome das regiões da cidade. Indo no sábado à sinagoga, se assentaram. Igual nós hoje aqui. E depois da leitura da lei, que era o Velho Testamento, né? E dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes algumas palavras de exortação para o povo, dizei-a. Vamos ter a palavra de oração, vamos seguir adiante até onde Deus nos permitir, tá bem? Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos por mais a oportunidade que o Senhor nos dá. A gente observa o esforço do puxador Dino e a igreja com a mente rasgada, a mente, vamos dizer assim, Senhor, cheia de informações, como eu vi aquelas duas meninas ali, uma sentada na frente da outra, com os dois celulares ligados, e eu pensei que estavam conversando pelo celular, em vez de conversar face a face, diretamente. Então esse é o fardo desse dia também, Senhor. Muitas informações, e as pessoas, às vezes, vêm na igreja, mas não estão aqui dentro completamente. Então, o Senhor nos ajude a adorarmos a Ti, enquanto ainda temos tempo, buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. E não se encontra o Senhor indo ali para o morro, levando a mulher, os filhos, para bater com a cabeça nas pedras. Se encontra o Senhor tomando aquilo que o Senhor tem dito para nós fazermos nesse dia. Abençoa a nossa reunião, ajude o pregador, ajude a audiência e todos que vão assistir. Eu te peço mais uma vez, meu Deus, em teu santo e precioso nome, a gente faz o que pode, como aquela irmã disse, ó Deus, e nos recomendamos a Ti, a gente lê, anota, olha as escrituras, para chegar aqui a igreja ser alimentada e ser avisada e conscientizar-se, ou seja, tomar conhecimento da nossa realidade hoje. Te peço, Senhor, em teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar, irmãos. Eu vou ler mais algumas escrituras. Deixa eu ver aqui. 13 ao 15. Tá. Então, vou ler mais um pouco para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Então, a outra escritura é 13, 26 a 29. Eu gostaria que vocês acompanhassem para que vocês percebam. Vocês não podem ser pegos de surpresa. Estou tentando conscientizar, avisar vocês do que aconteceu com os judeus e tentando avisar vocês do que acontece com o povo hoje. Vinte e seis. O apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, ele está pregando para eles. Vou pegar lá adiante, tá? Ele diz assim: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que não são descendência de Abraão, que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Preste atenção. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, os principais religiosos da região, não conhecendo Jesus, nem o ensino dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram,
cumpriram a Escritura. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que esse fosse morto. E depois de cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Vou ler, depois vou ler de novo para comentar. Também o 39. Eu quero ver o que diz aqui o 39. Eu anotei lá. E por meio dele, Jesus, né? Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A reunião do sábado passado foi isso. A lei não justificava ninguém. Então aqui confirma isso que eu estava falando, certo? Daí tem Atos 15. Deixa eu ver o que diz em Atos 15. 15 e o versículo 21. Ainda o apóstolo, aqui falando, acho que foi Tiago que falou, Tiago, Pedro, tiveram um concílio, uma reunião dos pastores, dos obreiros em Jerusalém, e ele diz assim, porque Moisés, presta atenção no que eu estou querendo dizer, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, Moisés tinha em cada cidade, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, irmãos, o irmão Branham diz que o homem está sempre louvando a Deus pelo que Deus fez. Você vê que nós alegramos quando sabemos que o Mar Vermelho foi aberto. Ficamos contentes quando soubemos que Deus pôs Israel em terra de Canaã, com um braço forte, tirou do Egito e as pragas. Então nós louvamos a Deus pelo que Deus fez. Nós agradecemos a Deus pelo que Deus fez. E estamos, o irmão Daniel cantando aqui, se todos nós queremos estar lá, desejo ir. Nós desejamos ir morar no céu. Cantamos, Moisés tocou as águas, abriu e nós festejamos. Noé fez a arca, flutuou e nós festejamos. Então louvamos a Deus, o homem desamorando louva a Deus pelo que Deus fez, confia no que Deus fará no arrebatamento, novo céu, uma nova terra, apesar que a ideia é assustadora, que a terra tem que ser queimada. Isso é algo terrível. A Bíblia diz só há um lugar que não será abalado, será no redil do Senhor Jesus. E tudo será queimado, tudo será dissolvido, e Deus começará um novo mundo, uma nova terra. É uma pena, mas é a única maneira de Deus purificar isso tudo. Lembrando assim, do jeito que está, só tem uma solução. É o fogo queimar tudo e começar tudo de novo. E nós sabemos, e vocês sabem também, que Deus, os homens falam de milhões e milhões de anos, isso é a formação da Terra, mas que o homem está na Terra, vocês não creem em algumas coisas que colocam na internet, você crê no que a Bíblia diz. Esse negócio de que veio gente de outro planeta aqui, alienígena, para construir as pirâmides, não teve alienígena. O irmão Branham disse, você crê no irmão Branham ou você não crê? O irmão Branham disse que as pirâmides foram criadas pela palavra falada de Enoque. E você toma isso aí e fica quieto. E eu tomo isso quieto. Isso são os que os crentes da mensagem creem. Porque para nós é muito difícil imaginar isso. Ser criado do nada. O irmão Branham criou o esquilo do nada. Entende? Deus criou os céus e a terra, as coisas que tu vê. Quando tu para e olha as montanhas. Aquela sucessão de montanhas. E tu vê que há um grande Deus que criou isso aí tudo. Tudo isso nos diz que Deus é amor. Tudo isso nos diz que há um Deus criador. Ele criou. O homem não cria. O homem só pega uma coisa e transforma. Através da química, da física, uma coisa assim. Então você veja bem, tudo isso será queimado. Não é que a terra será destruída. Vai ser destruído todo o sistema. Como que as coisas? Cada grãozinho de areia que tem aqui estava dentro do rio. Com essa grande enchente que deu do ano passado, surgiram ilhas no Rio Guaíba, um rio fundo, que é chamado de lago, onde passam navios de grande calado quer dizer aquela parte que é debaixo d'água, carregando cargas,
tem uma ponte que levanta ali para que os navios passem. Criaram novas ilhas ali. Daí aparecem esses burocratas, os idiotas, entendeu? Se a pessoa mata um beija-flor, mata uma coisa, eles prendem, inafiançável. No entanto, ali eles não liberam para fazer o desassoreamento. Não existe verba, não existe dinheiro para isso. Cada vez está mais confusa a situação. Você sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Entende? Então, isso aí, tudo... Então, essa areia que está aqui, um dia esteve no rio. Eu conheço um rapaz que tinha passa um arroz dentro da chácara dele. Ele me disse assim que ele teve que parar com o trabalho dele porque não deixaram ele tirar areia. Ele tira areia e a água passa mais livre. Aquela arroz, a areia vem vindo com a enxurrada. E ele disse que não deixaram mais ele trabalhar, tiraram o ganha-pão dele. Ele tinha um caminhãozinho, carregava areia, vendia areia. Quer dizer, é tudo tão complicado, tão difícil, as pessoas dificultam, entendeu? É o burocrata que é colocado numa posição e ele faz uso daquilo ali autoritariamente para impedir que a pessoa trabalhe. Eu estava falando com um rapaz essa semana ainda. Alguém conhece o Sarrafo? O Sarrafo tem uma olaria ali. O Mundino conhece. O Maurício conhece. Ele me encontrou no banco ali. Eu disse: pensa bem, eu não vou produzir mais nada. Entende? Que vieram lá e disseram que não podia. Eu tinha que fazer um refeitório para os meus empregados. Eles dificultam, sabe? Não tem nada de fazer um refeitório para os meus empregados, porque os meus empregados têm que comer num refeitório. No entanto, cruza a rua, quem conhece lá sabe, os empregados dele, tudo tem casa do outro lado da rua, eles iam tomar café na hora do lanche, na casa deles. Parceria, sabe como é que é? Como que eu vou fazer um refeitório? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Daí tinha um rapaz lá com 17 anos, disse que era um monstro, malhado, um rapaz forte, entende? Daí eles foram lá e disseram que ele não podia pegar mais de 3 ou 4 tijolos para botar a secar. Ele disse: o rapaz é mais forte do que eu. Sabe o que eles conseguiram? Eles tiraram o serviço de um monte de gente. Entende? Daí deram uma multa de 14 mil reais para ele. Daí o que aconteceu? Ele disse: que esse guri que trabalhava na porta da casa, entende? Vai ter que sair lá da beira do rio para trabalhar não sei aonde agora. E com 17 anos quase ninguém pega, porque está na faixa etária de ir para o exército, coisa assim, entendeu? Para que complicar? Entende? Vocês vejam, nunca teve tantos guris vadio aqui pela rua, como tem, mesmo ali onde eu moro, é uma rua que está pesada de gente na rua. Quem conhece ali sabe que é verdade. Entendeu? Quando as crianças tinham 12 anos, podiam assinar carteira e trabalhar. Eles trabalhavam, eles ganhavam, mas daí vem aquela burocracia, aquela coisa, entende? Que igual, não tinha tanto ladrão, eles não eram vadio. É verdade isso que eu estou dizendo, né? Claro que está. Sabe, eu sei, todo mundo lembra que era uma vez assim, hoje tem que chegar aos 18 anos e lutar. Quando chega aos 18 anos, está tão comprometido que às vezes nem tem vontade mais de trabalhar. Então, o que está acontecendo? Deus vai queimar isso aí tudo, e cada grão de areia vai para o princípio onde ele estava, entendeu? Esse ferro que está aqui dentro estava um dia na terra. Eu vou andar um pouco aqui, depois eu vou chegar aqui, certo? Quando foi criado o mundo, tinha minério de ferro, estava na natureza. Tinha minério de cobre, tinha minério de alumínio, tinha minério disso, minério daquilo outro. Você tem esses minérios que tem ali, muitos desses você tem no teu corpo. Nós somos uma terra em miniatura. Tá certo? Nós somos. Tu tem que ter ferro no teu corpo, tem que ter óculos. Às vezes a pessoa falta uma coisa, que a pessoa não sabe o que está faltando. Tem que fazer um check-up, fazer um check-up geral, um exame, uma análise, ver o que está faltando. Aquilo tem na terra. Então, como a planta não tem mais as suas propriedades, como foi hibridada e assim por diante, entende? Então, lembrando assim, ó, que começou a dar terremoto, quando tiraram da terra os minérios. Quer ver começar a tremer? É só tirar do teu corpo os minérios. Sabia disso? Tira. Entende? A pessoa que não tem, está com carência no corpo de ferro, ele tem anemia. Levante a mão quem sabia disso. Ele fica anêmico, entende? Daí não consegue levantar a pá, não consegue recorrer em terra. Então o que acontece? Tirar da terra tantas coisas, a terra está anêmica agora, porque o ferro que estava dentro da terra agora está nas construções para enriquecer os grandes conglomerados industriais. E por causa disso eles brigam. Existe no Brasil chamado terras, como se chama? Não é terras bravas. Não. Assim, terra de minério, é um minério que tem no Brasil. O Brasil tem terras raras, eu acho que é esse aí. Terras raras. Na Amazônia tem nióbio, tem grafeno. Coisas que não tem em outros lugares.
Você entende? Tirou dali, entendeu? Vai cair na mão de alguém que vai valorizar. Por que o pessoal quer tanto? Tem tanta ONG. ONG é organização não governamental. Na Amazônia tem milhares de ONGs. Eles não estão preocupados com os índios, com a pobreza. Eles estão preocupados com os vegetais raros que tem ali. Eles estão preocupados com os minérios que tem ali. Entende? Estão vendendo. Tem uma cidade na Amazônia chamada Fordlândia. Quem lembra de Fordlândia? Tem 2, 3, 4, 5. Por que Fordlândia? Porque era da Ford. Acabou. Então, enfim, o mundo tem um grande conglomerado de erros e todo esse tempo. Então, quando Deus colocou o homem na face da terra, até hoje, atenção igreja, até hoje, dá 6.000 anos. O calendário judaico é o mais próximo do real. Sabe disso? Que o calendário judaico o calendário judaico não é 2025, o calendário judaico é 5.700, 800, não sei o quê. Quem sabe disso, levante a mão, por favor. Só para que a igreja saiba. Entende? Não é 2025, é 5.000, quase 6.000. Então, lembrando que é 2.000 anos até o dilúvio, 2.000 anos até a vinda de Jesus, mais 2.000 anos para a purificação da terra. Certo? E isso aí tudo, irmão, só criaram problemas. Pobre da humanidade, pobre do homem na face da terra. Então vai chegar um dia, entende? Esses 6.000 anos, eu tenho a mensagem de satânico. O irmão Breno assim que é o Éden satânico. Desde que houve a queda no jardim, desde a queda do homem no jardim, começou a se contar do tempo. Hoje, nós estamos no terceiro grupo de 2.000 anos, que daria 6.000 anos. 6.000 anos dá 6 dias. Então, a terra está sendo governada pelo diabo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra não é do diabo, mas ela está nas mãos do diabo. É por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo. Coisas assustadoras, que tu não imagina. Tu escuta uma notícia, tu diz que horror. A semana que vem tem uma pior que essa. Então, todos esses milênios, esses 6 milênios, ou 6.000 anos, o diabo está governando a terra. Lembrando-se que o milênio será Deus, Jesus governando a terra, dando paz ao tempo de repouso da terra, dando à terra um tempo de repouso, e daí Deus vai mostrar com Cristo como se administra a terra. Não haverá nenhum dano no meu santo monte, diz o Senhor. Será um tempo maravilhoso. Mas antes tem que queimar tudo aqui, porque tem muitos vírus de enfermidade. Muitos vírus de enfermidade, para que vocês entendam, são criados ou manipulados em laboratório. O irmão Breno fala na mensagem que haveria uma guerra química, uma guerra biológica. E os médicos loucos, nós estamos sobrevivendo, irmão, pela graça de Deus, que nenhum de nós aqui está tomando uma quantia tremenda de remédio. Entende? É a graça de Deus que nos mantém vivos. Entende? Porque nós tínhamos tudo, pela alimentação nossa, que nós comemos, nós estamos comendo. Tu escolhe a melhor comida e ainda tem alguma coisinha ali que não está no original. Então, depois disso aí tudo, entende? Isso aí tudo, o homem está louvando a Deus por que Deus fez. Está confiando em Deus que haverá um arrebatamento e cantam nas igrejas, levantam as mãos, e nós também. Que Deus vai ter um arrebatamento e haverá um milênio, um novo céu, uma nova terra. Atenção, o milênio, diz o irmão Breno, não é um novo céu e nova terra. O novo céu e a nova terra é na eternidade, depois do julgamento do trono branco. Eu estou dizendo isso pela Bíblia e pelo que o profeta disse. Mas o homem não se atém, atenção igreja, aqui eu quero chegar lá. Mas o homem não consegue se ater e entender, quer dizer, ele vê o passado, espera com esperança o futuro, mas não se atém ao que está acontecendo agora. Ele não consegue ver o que Deus fez no passado, ver o que Deus vai fazer no futuro, mas não vê o que Deus está fazendo agora. Ele não consegue reconhecer o que Deus está fazendo agora. E Deus deixa eles, o caso dos judeus, vou ler ali sobre os judeus. Deus deixa os judeus, muda a dispensação, e eles não perceberam. Os judeus não viram nada, até hoje. Eu estava falando com o Osael, eu vou pedir de púlpito, tá? Vocês olhem para o Osael. O Osael é um guri fino, não porque é meu filho, mas... Só que ele ter vindo na sinagoga, e tu tem que saber o que está falando, tu vai conversar com o judeu. Tu quiser conversar com o judeu, os judeus foram conversar com o irmão Breno deixou eles, entende? Ele chorou quando o irmão Breno falou para ele.
Daí os judeus disseram assim que esperam, o Messias é um homem. Não, o Messias é um homem. Aquele rabino Brian, parece que é Ryan, João Ryan, uma coisa assim, Brian, ele disse, Mombrano, assim, o Messias será um homem? Ele disse, sim, Mombrano, será um homem. Só que ele é um homem nascido de homem e mulher aqui, um rabino, um profeta. Não, ele não seria um homem. Daí eu disse para Israel, mas pelo amor de Deus, presta atenção aqui, ó, como que esse rabino, como que esse Messias seria um homem nascido de um homem e de uma mulher, se a Bíblia diz que a virgem conceberá? Tu tem que, para desmontar o judeu e vencer ele, tu tem que vencer com o conhecimento teu do Velho Testamento. Com o Novo eles não aceitam. O Novo Testamento eles não aceitam. Então o que eu disse? Presta bem, uma virgem conceberá, um filho se nos deu, e o seu nome é Deus Poderoso. El Shaddai, só Deus é onipotente, todo-poderoso. Deus Poderoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte. Mas aqui está, ó, aquele menino que nasceu de Maria é Pai da eternidade. Amém? A eternidade não tem princípio nem fim. E se ela tem um princípio, se ela tem um pai, se chama Jesus. A Virgem conceberá e nos deu um filho. Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, maravilhoso. Tudo isso se aplica a Jesus. Mas ele nasceria, esse Messias, nasceria de uma virgem, não de uma relação biológica, fisiológica. Então, você entende? Só que o judeu não viu nada disso. Eles tiveram o privilégio de ver caminhando na Palestina. Deixa eu dizer para você uma coisa. Ó. O irmão Branham ia na casa da irmã Hattie. Quem lembra disso? O irmão Branham tomava café. O irmão Branham ia ali, conversava com ela. O irmão Branham caçava esquilo na chácara dela. O irmão Branham estava ali. O irmão Branham viu ali, assim... O irmão Branham viu ali coisas maravilhosas. O irmão Branham tinha tanto respeito por aquele lugar que ele disse assim, ó, quando eu passar por lá eu tiro o chapéu a respeito do que Deus fez lá. Amém? Amém. Deus falou com ele, diz a irmã Hattie, pede o que tu quiser. E a irmã Hattie pediu, o irmão Branham deu. Não era o irmão Branham dando, era Deus dele. Era Deus dando, deu, te dou teus filhos convertidos. E a irmã Hattie recebeu os filhos convertidos. Não o que alguns fazem, isso é personificação. Não pode dar aquilo que Deus. Quem dá isso aí é Deus. Atenção, igreja. Assim, rapidamente aqui, ó. Eu fui convidado para pregar ali em Canoas. Tão soberano que deu até sugestão para ela. Exatamente. Ela podia escolher. Se ela quisesse $1 milhão, alguma coisa assim, ela podia pedir. Ela pediu a conversão dos filhos. Por isso que o irmão Branham reconheceu que era um lugar santo e sagrado. Agora, quero pregar uma hora dessa, talvez, possivelmente. O Maurício é o nosso contato ali. Na igreja de Canoas, o irmão pediu, talvez em agosto agora? Setembro, não sei. Eu estou dizendo assim que ele me avisou. Possivelmente vou pregar sobre necessidade de nascer de novo. Uma coisa amena, não posso falar o que eu falo aqui. Eu aviso você, se alguém quiser ir junto com nós ali, será bem-vindo. Então, ou seja, se o irmão Branham, na casa da irmã Hattie, entende? Aquilo que ela viu ali, e outras coisas que aconteceram ali, tinham sinais. Porque, tu sabe, aonde Deus botou o pé, entende? Se tu é um homem santo, tu é uma mulher santa, onde tu põe o pé, quer dizer, tudo que tocares ungido será, abençoado será. Poxa vida, isso aí é muito maravilhoso, entendeu? Tu botar a mão na pessoa, ela ser curada, ela é abençoada. Nós cantamos ou não cantamos? Mas tem que haver identidade e intensidade e realidade nisso. Senão é mais um hino. E esse hino nós cantamos, outros cantos do outro lugar. Nós temos que cantar com identidade, com intensidade, na real. Então, se ali, agora presta atenção aqui, ó. Se ali, na casa da irmã Hattie, o irmão Branham disse, quando eu passar por lá, vou tirar o chapéu a respeito, os judeus deviam andar com a cabeça descoberta direto, tirando o chapéu. Porque Deus se fez carne e passou por ali. Amém! O Senhor se fez carne e andou ali, e eles não viram. Eles não viram, veja bem. Por que eles não viram? Agora eu vou ler algumas outras escrituras. Me ajuda. Porque a Bíblia diz Isaías, e a Bíblia diz na Bíblia assim, ó, eis que põe em Sião a pedra de tropeço,
rocha de escândalo. Então Deus colocou Jesus para uns, foi a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente aqui, ó. Atos 15, eu acho que é Pedro. Tu quer ler comigo aí? 1 Pedro 2. Eu vou lendo aqui e tu guarda bem essa escritura que tu vai ver por quê. Ali estava Deus em carne. Eles não viram Deus em carne. Você observa, ali estava Deus em carne. Aquela escritura, a Virgem conceberá, estava ali, agora se cumprindo. A Virgem concebeu, ali estava ele andando ali, pisando, e eles olharam para ele assim e não viram. Eles tropeçaram nele. Eles pensavam que o Messias certamente viria, segundo a escola teológica daquele dia, a escola do profeta, que o Messias viria lá e se apresentaria a Caifás. O Montblanc diz isso. Também, 2 e 5. 1 Pedro 2 e 5. Chegando vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados. Nós somos pedras vivas. E se não é uma pedra viva, é uma pedra morta. Casa espiritual, para serdes nós, né? Um sacerdócio. Reconciliação, muito bem. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Por isso, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. Essa pedra angular, irmão, ela não é redonda e nem quadrada. Eu anotei aqui com os símbolos de quadrado e de diâmetro. Ela é uma pedra angular. Não era redonda, não era quadrada, é uma pedra angular. A pedra de coroa. Eleita e preciosa. Quem é essa pedra? Jesus, né? E quem nela crer, nesta pedra, não era uma pedra, uma rocha qualquer, era Jesus. A Bíblia diz que aquela rocha que seguia Israel era Cristo. Como você vai explicar uma rocha andando atrás de Israel no deserto? Não sei. Eu sei que a Bíblia diz isso. E quem nela crer, quem crer nessa pedra, que é Jesus, não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, para nós que cremos, os que credes, é a pedra preciosa, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Quer dizer, Israel está construindo uma coisa. Quando vem a pedra principal, ela rejeita a pedra. Israel rejeitou, os construtores que estavam construindo rejeitaram a pedra. Mas para os construtores, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Ela tem um ângulo, a pedra, que é a pedra de coroa da pirâmide. A principal pedra. Todas as pedras são importantes, mas aquela ali é a mais principal de todas. E essa pedra andou em Jerusalém, ela caminhou para lá e para cá, fez o que a Bíblia diz que ele deveria fazer e eles não viram. Pedra de tropeço. Eles tropeçaram em Jesus, uma simplicidade dele. Como que ele poderia ser Deus? Como que ele poderia ser o Messias se ele chorava, se ele dormia, se ele sentia fome? Daí ainda eu falei, explicando para ela aí, eu estou muito... Tu começa a explicar as coisas dele. Eu disse, filho, como tu está defasado? E comecei a chorar. É terrível, sabe? Um potencial muito grande. Pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a principal pedra angular, pedra de tropeço. Meu Deus! Eles queriam um Deus que viesse ali, pegasse a espada e enxotasse os romanos para longe. Meu Deus! Ali, a Bíblia diz bem claramente, quem não nascer de novo não pode ver o reino. João Batista veio e gritou, o reino dos céus está próximo. Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Jesus veio e disse, o reino dos céus está no meio de vós. O reino dos céus está entre vós. Ali estava o reino dos céus chegando. Não seria o reinado romano, que é o 4º reinado, seria o 5º reinado. Um reinado, essa pedra cortada sem mãos, segundo Daniel, que não se... Ele é um reinado, essa pedra cresceu e encheu a terra. Um reinado que não teria fim. Amém? Um sacerdócio sem início de dias, sem fim de dias. Um sacerdócio sem genealogia. Ali em Sião, a pedra de tropeço. Eles pensaram assim,
Quando o Messias vier, vai pegar uma espada e vai enxotar os romanos para o mar. Ele disse assim, se alguém bater no teu rosto de um lado, dá o outro lado. Mas como é que vai enxotar os romanos para o mar? Se ele nem espada ele não usava. E a Bíblia diz que ele matará os inimigos com a espada que sai da sua boca. Você pode imaginar? O que é a espada? A Bíblia fala na espada da palavra. A Bíblia é uma espada espiritual. Portanto, amados do apóstolo Paulo, as nossas armas não são terrenas, nem humanas. Nossas armas são espirituais, poderosas em Cristo Jesus. Mas esta havia ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. O que são esses? São esses que tropeçam na palavra. Tem pessoas que tropeçam na Bíblia. Tem pessoas que tropeçam em Jesus. Tem pessoas que tropeçam em mim e em você. Porque se eu e você somos os representantes de Deus e estamos na economia de Deus, e nesse momento andamos aqui, nós temos sede, temos fome, sentimos frio, sentimos calor, em pleno mês de agosto, tem pessoas manga em camisa, inclusive eu. Isso é surpreendente. Como será o final do ano? Não sei. Nós sentimos o preço da gasolina, o preço da comida, sentimos quando sobe a luz, sentimos quando dá alguma intempérie, quando eles fazem terrorismo pelo rádio, dizendo que vai vir um temporal, um vendaval, vai arrasar com tudo e que vai dar uma chuvarada. Cadê a chuvarada de sábado que os profetas pregaram para hoje? Mas de outro lugar lá. Mas então diz mais ou menos, pelo menos próximo, né? Assusta todo mundo. Daí a pessoa se esconde até a assim, gente, vão se abrigar porque a coisa vai ser feia. Para nós aqui, Deus tem abençoado, amém? Passa por lá, passa por lá, por lá, e Deus tem nos guardado. A Bíblia diz que um justo ajuda a preservar a cidade. Diz ou não diz? Eu creio que aqui tem mais de um, hein? Não é pela quantidade, é pela qualidade. Deus. Abraão suplicou ao Senhor, mas se tiver 40, ele disse, não vou destruir. Mas, Senhor, mas se tiver 30, desculpa, Senhor, eu insisti, e se tiver 20? Ele disse, não. Até que Abraão disse, é impossível que não tinha 5. E não tinha 5. E Sodoma foi destruído. O irmão Branco disse assim, irmãos, que Ló estava lá em Sodoma, ele não viu nada. O único que viu o fogo descendo do céu foi Abraão. Porque o Senhor desceu fogo do céu. Fogo do céu que acabou com Sodoma. Enquanto o fogo do céu descia sobre Sodoma, Abraão estava abrigado no esconderijo do Altíssimo. Descansando, mudei o verbo, né? Na sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que Deus, é Isaías 35, eu acho. Se não é, você procura lá que está em Isaías. A Bíblia diz que o Senhor é um refúgio contra a tempestade. Sombra, deserto. Então vamos ali. É pedra de tropeço, a pessoa tropeça, eles tropeçaram em Jesus. É rocha, deixa eu dizer mais proximamente de nós. Eles tropeçaram no irmão Branham. Enquanto tinha pessoas que sabiam o aramaico, o hebraico, o grego, entende? O alemão, o inglês e tudo mais lá, entende? O irmão Branham tinha a 6ª série. O irmão Branham não sabia tudo isso, mas ressuscitava os mortos. Cura para o enfermo. Pregou a mensagem de tal maneira que ainda hoje a mensagem vive. E sabe quem é que faz a mensagem viver? Somos nós, crendo nela e obedecendo ela. Se as pessoas leem um livro e concebem aquela leitura e vivem em função daquilo que eles leram, nós lemos a mensagem, concebemos e a nossa vida é a expressão do que a mensagem disse. Deixa de ser a mensagem escrita, a Bíblia diz ser a palavra escrita e passa a ser o quê? Uma expressão corporal. Estão me seguindo? Pedra, tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram postos. Agora eu quero ver, acho que estão Lucas. São Lucas 20. Tem muitas outras escrituras concernentes a isso. Daí Jesus fala a parábola da vinha, né? Acho que... Vamos ler a parábola da vinha, é um desafio, né? Uma leitura longa, mas ler a Bíblia é sempre bom. 29 diz assim, a seguir passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem, que esse homem aqui significa Deus, certo?
plantou uma vinha, arrendou-a, alugou para os lavradores, porque a vinha não é deles. Ele arrendou e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que eles dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem o servo, o despacharam vazio. Esse servo aqui são os profetas. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também o espancaram, e depois de os ultrajarem, outros profetas que Deus enviou, outros pediram vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, o outro profeta, eles machucaram os profetas, expulsaram e não deram o devido. Então disse o dono da vinha: o que eu faço? Que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Eis meu filho amado, em quem me comprados habitaram. Filho amado, né? Vendo-o, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: esse é o herdeiro, é Jesus, né? O filho, né? Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, lá fora de Jerusalém, o mataram. O que fará o dono da vinha quando ele vier? Virá, exterminará aqueles lavradores. Irmão, precisa interpretar essa palavra? Não precisa, né? Não? Estão lendo aí? Exterminar aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: não deixa que isso aconteça. Dê sentido que era para eles. Eles chegaram a dizer assim, uma certa oportunidade, chegaram a dizer assim: Senhor, está ofendendo nós também. Não permita que tal não aconteça. Mas Jesus, olhando para eles, disse: o que quer dizer depois do que está escrito? Agora nessa escritura de novo aqui, ó. A pedra que os construtores rejeitaram, ali estava a pedra, ali estavam os construtores, ali estava a pedra. Estão me seguindo? Amém. Ali estava Jesus, a pedra, e ali na frente dele estavam os construtores, escutando a parábola. E eles entenderam. Não, tal não acontece, quer dizer, eles queriam continuar matando o servo os profetas, queriam continuar matando matando o filho, e não queriam que o pai da vinha destruísse a vinha e tirasse eles dali. Tal não acontece, eles queriam continuar fazendo. O que Jesus disse? Por isso eu vos envio profetas e justos. E vocês matarão uns e perseguirão de cidade em cidade. A pedra que os construtores rejeitaram, ali estava a pedra e ali estavam os construtores. Esta veio a ser a principal pedra angular, é Jesus. Tudo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. O que rejeitou Jesus vai se arrebentar. E aquele sobre quem essa pedra, Jesus, cair, ficará reduzido a pó. Então você observa, irmão. Você observa. Veio Jesus. Estamos seguindo aqui, ó. Veio Jesus a pedra. Tá? Aqui está a pedra, ali estão os construtores. Eles tropeçaram nele. Eles tropeçaram na simplicidade do irmão Branco. Um camponês com a sexta série, chegar no púlpito com a Bíblia aqui, ó. Eles disseram assim: mas esse homem não tem estudo. A própria irmã Meda, o próprio Billy Paul, dizia para o irmão Branco: pai, tu está trocando as palavras. Ele era um homem da montanha, um homem sem letra. Ele trocava as palavras, porque aqui no sul, tem chamado dicionário gauchês, quem sabia disso? O pessoal, eu estive vendo uma música do Baitaca ali, todo mundo conhece, né? As pessoas escutam e não entendem quase nada. Eles não entendem nada. Por que não entendem nada? Agora, se tu chegar num lugar aí e tu falar em pingo, as pessoas pensam que é o pingo d'água. Para o gaúcho, o pingo é o cavalo. Tu falar em Guaipeca e Cusco é a capital do Peru. Guaipeca, o que é? É um cachorro. E por aí tu vai indo, entendeu? Tem um idioma próprio aqui. E o irmão Branco também tinha um idioma de que ele está aqui, que era uma região, entende, de montanha. Então o que aconteceu? O irmão Branco falou pedra de tropeço. Mas não era o que ele estava falando, entende? Mas o que Deus fazia através dele. Mostrava quem ele era. Eu falei esse dia com um rapaz ali, eu disse assim, ó, eu disse para ele, o irmão Jorge estava conversando com o irmão Nils, né? O irmão Nils ali, né?
E eu disse para ele assim, aquilo lá é inconcebível. Aparecer um homem e dizer que o irmão Branham se enganou aqui, se enganou ali. Se não entende, diga, não entendi, diga como está escrito. E se houver alguma dificuldade ali, prevalece a última data. Porque nós aprendemos, o irmão Branham também aprendeu. Só tem um que não aprende. Deus, porque ele sabe tudo. O irmão Branham também estava aprendendo. E à medida que ele aprendia, ele passava para nós. O irmão Branham nunca pregou sobre o inferno enquanto não tinha certeza de o que era o inferno. E ele, antes de pregar para o povo, ele vivia aquilo ali. Então, você veja bem, a pessoa diz assim, ele disse assim, o irmão Branham se enganou aqui e tem algumas coisas da mensagem que eu não digo mais. Daí esse irmão que vai na reunião ali, ele disse assim, só um pouquinho. Eles se reuniram, juntaram ele e disse, irmão, o irmão não é bem-vindo mais em nossas reuniões. Foi assim que ele falou? O irmão, esse que falou isso, né, não é bem-vindo mais em nossas reuniões, porque o irmão não está ajudando. Eu disse, mas onde é que vocês falaram isso aí? Ele disse, nós falamos lá, né? Vamos dizer assim, longe do púlpito, lá numa reuniãozinha, nos bastidores. Eu disse, não, senhora, se ele errou lá no púlpito, vocês tinham que dar uma nota de público, lá no púlpito, para dar para o povo a posição dos ministros do que o irmão Branham disse. Entende? Ele simplesmente, quer dizer, a pessoa solta o veneno do púlpito, cai na internet e domínio público. Cada um que vai olhar, pô, aquele homem lá está muito bem, ele disse que o irmão Branham se enganou, que ele se enganou ali. Não, o irmão Branham não se enganou. E se o irmão Branham se enganou, Deus corrigia ele. Ou o irmão Branham não se corrigia. Não tem ninguém a corrigir o irmão Branham. Tem um pastor que disse, irmão Branham usava 2 vezes a mesma escritura. Jesus usava, do Egito trouxe meu filho. O que é Egito trouxe meu filho? Trouxe Israel do Egito. Do Egito trouxe meu filho. Trouxe Jesus do Egito, depois que morreu Herodes. É um sentido duplo da escritura. Ok, muito bem. Esse é o sentido duplo da escritura. Mas agora, sabe quem é que dá o sentido duplo da escritura? O irmão Branham dá o sentido duplo da escritura. Não sou eu. Não é um pastor aí que dá o sentido duplo. Senão a pessoa cria um sentido duplo das escrituras para fazer as suas aplicações e para se defender ou para acusar alguém. Então vocês viram bem que aquele que tropeçou em Jesus, caísse por cima de Jesus, se arrebentava. E se Jesus caísse nesse tropeço por cima dele, virava pó. Foi o que lembra aqui, não foi? Muito bem. Então, ali está Jesus, ali está a pedra, entende? E os judeus viram aquela pedra, vendo não veem, ouvindo não ouvem. Você já viu isso aí, né? O que ele tentou? Entende? Tropeçaram e caíram. Eles tropeçaram na pedra, tropeçaram na simplicidade de Jesus. Gente, Jesus foi o único que escolheu de quem nascer e onde nascer. Tu não escolheu. Se eu fosse escolher para nascer, irmão, eu queria, no mínimo, que meu pai não fosse tão pobre. Que tivesse pelo menos uma condiçãozinha melhor. Não precisava ser o mais rico do mundo, mas que tivesse uma condiçãozinha melhor para ele não passar tanta dificuldade. E quem de vocês não diria a mesma coisa? Não vai me dizer que tu é tão humilde que queria nascer também na estrebaria. Isso não é verdade. Fala sério. Você queria nascer num lugar bom, pai desse um carro, uma bicicleta, uma moto, um dinheirinho, um estudo. Entendeu? Nós não escolhemos onde nascer. Nós caímos aqui como consequência, né, de um ato, às vezes até impensado. Não sei se essa palavra é impensado, mas vocês entenderam. Nós somos consequência, entende? Trazendo a carga do vô, da avó, do bisavô. Não. E outra coisa, entende? Jesus escolheu nascer numa manjedoura. As pessoas dizem, Jesus nasceu na estrebaria. Estrebaria é uma coisa, manjedoura é outra. Não confunda. Manjedoura é uma reentrância na rocha, entende? Onde os cordeiros nascem, entende? Quando chega naquela época certa. Então ele entra ali embaixo, se abriga da chuva, entende? E fica ali embaixo. Jesus não tinha onde nascer, porque tinha um censo estabelecido por César Augusto, que era todo o pessoal se registrar onde tinha nascido. E Jesus era da tribo de Judá, da cidade de Belém, ele tinha que ir lá. Censo, talvez para verificar a população de Roma ou do mundo todo, não sei. Entende? E daí Maria, estando grávida, era a ordem, baixou a portaria. Todo mundo volta para a sua cidade para fazer o censo. Daí, como é seu nome, José? E o seu nome, Maria? Quantos filhos tem lá? Do José tinha uns filhos antes, né? E depois, eu não sei se eu teve filho depois com Maria, certo? Então, tem tantos filhos nessa casa, de onde tu é? Nós somos de Belém, muito bem.
Daí Maria estava grávida nos dias para dar à luz, a Bíblia diz. E eles foram nas lojas, nas hospedarias, nos albergues, nos hotéis, está tudo cheio assim, porque tinha vindo todo mundo se registrar ali. Você está seguindo isso aqui? Podia ser eu, podia ser você. Daí chegou na hora de Jesus nascer e não tinha onde nascer. Onde eles foram? Foram para baixo da rocha, ali nasceu Jesus. O dono de tudo, criou tudo, ele podia falar e criar, vamos dizer assim, uma pedra de ouro, assim, né? De 30 por 30 já dava para passar o resto da vida, né? Folgado. Entende? Quando ele nasceu, 2 anos depois, vieram os magos da Mesopotâmia, do Extremo Oriente, e vieram trazer presente para ele, porque eles tinham escutado. Atenção, igreja, lá na Mesopotâmia, Daniel falou para eles, entende? Que uma estrela procederá de Jacó. E eles escutaram aquilo ali e continuaram olhando para o céu. E quando eles viram uma estrela, e aquela estrela que eles estavam vendo não estava, atenção, igreja, catalogada. Aquela estrela não era uma estrela qualquer, era a coluna de fogo. Amém? O profeta disse que aquela coluna de fogo dirigiu eles pelo deserto, pelo rio, por 2 anos. Onde você vai ouvir isso? Não é na mensagem? Como eu sei disso, não é na mensagem? Os pessoal tentam achar, entende? Os grandes astrônomos tentam achar que estrela seria aquela. Porque quando eles viram a estrela, o Mombrana eles olharam assim e viram, e tinha uma estranha no firmamento. Tinha uma luz estranha no firmamento. Aquela luz estranha não era uma qualquer. O Mombrana assim que eles disseram assim, ó, arruma minhas coisas, pegaram os camelos, se juntaram os 3 companheiros, segundo a tradição, você sabe o nome dele? Gaspar, Belchior e Baltazar, segundo a tradição. Se não é, não faz diferença. Então, eles deram o nome deles, certo? Como é que é o nome do ladrão? À esquerda e à direita de Jesus, um era Dimas, o outro era Simas. Quem sabia disso? Dimas e Simas. Quer dizer, então, eles dão um nome. Nabucodonosor é Nabucodonosor. Mas podia ser qualquer coisa. Porque no alfabeto, vamos dizer assim, babilônico, não tem vogal. Não tem A, E. O que tu aprende no colégio? A, E, I, O, U. Você aprendeu uma coisa já? Aprendeu o quê? O A, E, I, O, U. Depois que tu aprende o A, E, I, O, U, tu aprende o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, eu não sei. Alguns ainda hoje me perco. Tem uns alfabetos que tem o Y, que não é nosso. Tem outros que tem o W, que também não é nosso, o W, entendeu? Que é mais para o inglês, o Y para o inglês, que tem o mesmo sentido de I. Para que botar as coisas aí? Que gente complica, né? Então, aqueles rapazes chegaram lá e encontraram um menino. A Bíblia diz, numa casa. Maria e José já moravam numa casa. E esse menino recebeu presentes, segundo a sua divindade, a sua nobreza e o tipo de morte que ele teria. Tá certo? Mirra, uma morte amarga. E deram mirra para Jesus beber. Mirra. E deram ouro de presente para ele. Deram vários presentes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Presta atenção aqui, ó. Hoje vocês entregam o dízimo, vocês têm o salário de vocês. Mas os irmãos que iam na igreja com Jesus, que nem igreja não tinha diácono, não tinha igreja, não tinha púlpito. O sermão da montanha foi pregado num lugar que os estudiosos foram lá. Os estudiosos foram lá e eles falaram que ali tinha uma acústica tão boa que alcançava todo o povo costeando a rocha, assim, ó, para todo o povo ouvir. Quantas pessoas escutaram o sermão da montanha? Não sei. Jesus, entende? Aquela mulher botou, você vê, mas a viúva botou lá no templo. Não foi na reunião de Jesus. Quem sabia disso? No templo tinha um lugar que ficava lá fora, uma coisa chamada, vou dar o nome aqui, ó, gasofilácio. Tinha uma caixinha lá que botava o dízimo e as ofertas lá. Jesus, que eu saiba, nunca recebeu nem oferta nem dízimo. Pelo contrário, ele tinha que dar pão e peixe para a turma. Mas Deus proveu um meio. Quando veio o ouro, deram a ele ouro, entende? E o ouro sempre foi um metal assim, muito valioso. Então, eles tropeçaram nele. Agora aqui está a pedra de tropeço. Bom, irmão, se eu entendo, aqui está Jesus, eu não posso tropeçar nele. Mas ele era como a raiz da terra seca. Ele era uma pedra de tropeço. Se eu tropeçar e cair sobre ele, eu me quebro.
E se eu tropeçar nele e cair sobre eu também viro poeira. Poxa, eu não posso tropeçar. Porque hoje, o valor que nós damos para Jesus hoje é que Deus nos revelou para nós. A Bíblia diz em Atos, que as pessoas que estavam Paulo, outros que estavam Paulo, e a Bíblia diz que Deus abria o coração dela para o que Paulo estava falando. Porque tu prega a mensagem. Se a pessoa não abre o coração, se Deus não abre o coração da pessoa, entende? Essa pessoa vai rir do que você está falando. Principalmente denominacional. Deus abre o coração. O primeiro nascimento, irmão Davi, irmã Priscila, vocês que têm filho pequeno, primeiro nascimento, papai dá, mamãe dá. Mas o novo nascimento, só papai do céu. Ou se manifestará toda a natureza do vô, do bisavô, do tetravô, entende? Bem-vindo tudo lá para cá, aquela natureza. Inclusive a natureza do pai, porque o pai nasceu de novo, mas já passou para o filho aquela natureza. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. É por isso que às vezes o pai é um cristão e o filho não é crente. Às vezes o filho crê e o pai não crê, porque é Deus que escolhe. Então você vê, ó, pedra de tropeço foi botada em Sião. Já orou um pouquinho para dentro. Tropeçaram e caíram. Eles tropeçaram e caíram, morreram. E passaram direto. Aquilo que o Mombrana fala. Construir um muro reto, Mombrana assim, é barbada. Mombrana assim, um pedreiro é conhecido, é quando ele faz o canto. Quem colocou pedra aqui sabe que ele é. É o canto que faz a diferença. Tu quer um ângulo reto? Ângulo reto, para quem não sabe, é 90 graus. E tem umas medidas para fazer o ângulo reto e tirar o esquadro de uma casa. A proporção é 3 por 4, a linha central dá 5, que seria a hipotenusa. São catetos e hipotenusa. Tá? Isso é a linguagem de matemática. Então, a pessoa, ali é um ângulo reto. A pessoa vem reto. Bom, reto vai terminar onde? Vai parar só no mar. Não, tu tem que dobrar. Se Deus dobra a esquina, tem que dobrar. Aquele ministro assim, nós falamos onde a Bíblia fala e calamos onde a Bíblia cala. Mombrando, isso está muito bem. Em tese, teoricamente, aquele homem estava certo. Mas ele não colocou isso em prática, aquele pregador batista, o senhor Best, que discutiu com o irmão Bosworth. Então, tropeçaram e caíram, passaram direto e Deus dobrou a esquina. Mombrando assim, eles não sabem dobrar a esquina. Você veja bem, a Bíblia diz assim, atenção igreja de Sapiranga, atenção aqueles que vão assistir aí, Eu sei que eu estou um pouquinho fora aqui, mas eu tenho certeza, A Bíblia diz assim, logo o tempo não será mais. O Mombrana assim, o tempo das denominações. Em 63 acabou as denominações. Até ali Deus aceitava eles, porque Deus não tinha dado a revelação completa da palavra. Em 63 agora é o ministério da palavra, através do profeta. O ministério da palavra é o ministério do Filho do Homem, que é Jesus, a palavra no meio do seu povo. A pessoa, mas eu aceito Jesus. Não, Mombrana chega a dizer assim, irmão, num certo momento, ele disse aceita. Todo mundo está aceitando Jesus aqui na frente, ali, lá, entende? Mombrana assim, tu tem que saber se Jesus te aceita. Porque a pessoa rejeita, ouve, não põe em prática, ele simplesmente vai indo, entende? Por isso que às vezes a pessoa simplesmente não quer mais. Primeiro senta aqui na frente, depois lá atrás, daqui a pouco não vem mais. Entende? É mais ou menos assim. Um dia eu estava pregando ali em Schroeder, o irmão Rafael disse tu contou a história do meu sogro. Ele vai pensar que fui eu que falei para ti. Não foi eu. Daí estava ali a sogra dele, né? E aí estava ele vai estar assim, eles tropeçam, entende? Daí o sogro congrega com o genro. Não congrega com o genro. O filho congrega com o pai. Não, o filho não congrega com o pai. Ele congrega com o pastor. Ele é pai, mas é pastor. Aqui ele é pastor. Mas não sei por que o pai disse isso. Não, por que o pastor disse isso aqui? Tira o pai do lado. O pai, no caso, ele é 3 em 1. Vamos supor assim, o irmão José, ele está prego. Alguém aqui dá serviço para alguém. Está dando serviço para alguém, pode ser um irmão aqui da igreja. Naquele momento, tu é patrão dele, não é irmão dele. Não ele diz, o irmão vai me dar moleza, chega atrasado, faz campo mole no serviço. Não, gente, o empregado tem que se valer, tem que se pagar. O empregado tem que dar lucro para o patrão. Se não deu lucro, roda, vai andando. Eu disse esse dia para o José, empresa não é filantropia. Dá emprego para o cara ficar lá sentado, dormindo. Eu sei de empresas aí que os caras se escondiam atrás das caixas, dormiam a tarde toda. Isso é uma bagunça. Isso aí tem prazo para quebrar. Como o sujeito está ganhando sem produzir. E se ele está ganhando, alguém produziu por ele. E isso é injusto. Por isso que a Bíblia diz, quando tu trabalhar, tu
Tu faz como se estivesse fazendo para o Senhor. O meu serviço ninguém precisa revisar. Eu posso errar, mas errar, assim, não intencionalmente. É certo? Eu vou fazer o melhor que sei. Entende? Eu estava explicando esse dia ali, ó. Se tu vê um erro, tu corrige aquele ali. Porque pode ter um erro que tu não viu. Então tu elimina um erro. Estão me seguindo? Daí a pessoa vê que está dando errado. Ah, mas isso aqui não é nada. Tá, aquele ali não é nada. Mas junto com aquele outro que tu não viu, dá um acumulado. Os judeus seguiram sem nada a ver até hoje. Irmão Branco diz que o mesmo sucede com a igreja hoje. Veio ali em Sião, a pedra de tropeço, e eles passaram reto. Veio a mensagem, veio aqui, eu estava explicando ali, a irmã Salete falou, né? Olha, assim, assim, assim. Ela falou de jeitinho, ainda bem que a mulher não pode ser pregadora, senão tem pessoas, mulheres aqui que entendem bem as coisas, sabe? Entendeu? E tem irmãos que entendem bem as coisas, explicando o alarido. O alarido é um tempo de preparação. É 10 anos, 20 anos, não sei. O alarido está aqui. Entende? Depois do alarido, é só a voz do arcanjo, a ressurreição dos mortos, a nossa transformação. Entende? E quem não pegou o alarido não vai pegar outra etapa. E quem não pegar outra etapa, não vai ver. Tem outra dimensão. Corpo glorificado é outra dimensão. Entendeu? Corpo glorificado. Entende? Um rapaz botou na internet: quem disse que Jesus ressuscitou? Tu vê que eu sou venenoso. Cuidado que tu vê. Tu tem que desmontar eles, entende? Com a escritura. Eu tenho que conhecer a escritura para desmontar. Quem disse que Jesus ressuscitou? Lázaro ressuscitou, todo mundo viu. O filho da viúva Naim ressuscitou, todo mundo viu. Aquela menina Talita, como é aquela lá, entende? Que disseram que estava morta, e Jesus disse que ela estava dormindo. Dormindo o sono dos mortos. E ele ressuscitou a menina, todo mundo viu. E Jesus ninguém viu. Não, Jesus ninguém viu, não. Tinha uma pedrona na rocha, ele desceu o corpo. Amém! Eu vou dar um amém para acordar uns, tá? Amém! Desceu o corpo celestial naquele corpo moribundo, enrolado no chamado santo sudário, que eles querem identificar, entende? Ressuscitou aquele corpo numa condição glorificada, a pedra estava na rocha, quase uma centurião romana, para empurrar aquela pedra na frente da rocha. Jesus passou pelas rochas, por quê? Porque é um corpo glorificado. Amém? A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo dos judeus, entende? As portas tudo fechadas, entende? A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. E a Bíblia diz, eu tenho anotado, tenho na minha Bíblia aqui, ó, que Jesus apareceu para alguns irmãos que Deus já tinha preparado para que eles vissem e fossem testemunha da ressurreição. Ele não apareceu para qualquer um. Pilatos não viu mais, Herodes não viu mais. Agora você veja aqui, irmãos, ó. Olha aqui, ó. 13 e 26. Vamos dar uma examinadinha aqui, ó. Você examina bem esse texto comigo aqui, ó. Ó. Irmãos, descendência de Abraão, os judeus, né? E vós outros que temeis a Deus, nós. Tá certo? Quem está lendo aí? 13 e 20. Leia, ou então me escute. Irmãos, descendência de Abraão e os outros, que somos nós. Tá certo? A nós nos foi enviada a palavra da salvação. Agora aqui está, ó. Aqui, ó. Os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem o ensino, eles não conheceram a pedra do tropeço, não viram Jesus, eles não viram em Jesus aquilo que nós vemos hoje, não conhecendo Jesus, e nem o ensino dos profetas. Olha só o absurdo aqui, ó. O ensino dos profetas que eles liam todos os dias. Como é que está escrito aí? Eles liam todos os dias o ensino dos profetas, mas eles não conheciam. Vamos de novo? Não conhecendo Jesus e nem o ensino dos profetas, que se leem todos os dias. Eles liam a lei, liam os profetas. Atenção, igreja. Presta atenção aqui, igreja. Eles liam a lei, liam os profetas todos os dias e não conheciam o que estavam lendo. Não, se leem todos os sábados. Quando o condenaram, eles liam a lei e os profetas, quando eles que eles não conheciam, entende? Eles condenaram Jesus, eles cumpriram as profecias, eles cumpriram
Eles mataram Jesus cumprindo aquilo que eles estavam lendo. Não é assim, irmão? Só um pouquinho. Quem está lendo mais de Eliezer? É assim, não é assim? Eles liam e não compreendiam. Ali estava, aquilo que eles estavam lendo estava em carne ali. Eles liam. Vou ler novamente, ó. Não conhecendo Jesus nem ensino dos profetas, que eles liam todos os sábados. Quando eles condenaram ele, Jesus, eles cumpriram o que eles tinham lido e não prestavam atenção. Eles liam uma coisa e não prestavam atenção. Quando veio o Messias, veio ali, eles crucificaram o Messias, mataram o Messias, cumprindo o que eles tinham lido. E embora não achasse nenhuma causa de morte, Jesus era digno de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Olha aqui mais essa aqui, ó. Depois de cumprirem tudo, eles fizeram tudo o que a Bíblia dizia a respeito de Jesus. Tudo o que a respeito dele estava escrito. Fizeram tudo o que a Bíblia dizia a respeito de Jesus. Tirando-o do madeiro, colocaram num túmulo. Daí tu vê, só que eu quero que vocês entendam assim, irmão. Vocês vejam bem, ó. Os judeus mataram Jesus. Jesus para o judeu foi mais um crucificado. Jesus para o judeu foi mais um. Eles crucificavam todos os dias ou toda semana alguém ali na cruz. Era a pena capital romana, a crucificação. Eles crucificaram um, crucificaram outro, crucificaram Jesus no meio. No outro dia crucificaram outros, entende? Jesus foi simplesmente mais um. E eles tinham o costume, igreja, eles tinham o costume de chegar, se a pessoa não tivesse bem morta, pegar um martelo e quebrar os ossos da perna. Quem sabia disso? Eles quebravam os ossos da pessoa ali, entende? Eles quebraram os ossos do Dimas e do Simas, vamos dar o nome deles, conforme se não faz diferença muito bem. Sabe? Quebraram os ossos dois. Quando foram quebrar o osso de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Foi grande a dor que ele passou. Quando viram que ele estava morto, eles não quebraram o osso dele. Por que eles não quebraram? Porque a Bíblia diz que não seria quebrado nenhum dos seus ossos. Amém? Isso é forte, não é? Nos últimos instantes cumpriram-se vários salmos, várias escrituras do Velho Testamento na vida de Jesus. Eles nunca viram Jesus, ou Jesus. Entende? Só que é o seguinte, igreja, amém, amém, amém. Será que eu estou fora de mim? Não estou fora de mim, não. Depois que Jesus morreu, no outro sábado, eles continuaram lendo a escritura do Messias. No outro sábado, eles continuaram lendo a escritura do Messias. No outro sábado, continuaram lendo Moisés. O Senhor, vosso Deus, levantará entre vós um profeta, semelhante a mim. Quem não escutar ele será tirado da congregação. Não é assim que diz a Bíblia? No outro sábado. E hoje em Israel, eles se reúnem no sábado e estão lendo as mesmas escrituras. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aonde eu estou chegando? Quer dizer, eles não viram. Eles simplesmente mataram Jesus, crucificaram Jesus, a pedra de tropeço. Eles que põem em Sião a pedra de tropeço. E rocha de escândalo. Por favor, ele era o Filho de Deus. Para mim, ele era o Filho de Deus. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz que nada do que se fez foi feito sem ele. E a Bíblia diz que ele criou os céus e a terra e permanece e subsiste por causa dele. Isso aqui é surpreendente, irmãos. Eles liam todos os dias sobre o Messias. Eles diziam, se o Messias vai vir. Eu li um conto de Machado de Assis, Lilith, ou Lilite, não sei como é que se pronuncia. Eu chorei 2 vezes que li, sabe? Eu não sei, baseado em que ele escreveu que eu li. O judeu ama a Deus. O judeu ama o Messias. O judeu queria o Messias. Lembrando que a história mais triste da humanidade foi que Deus cegou seu povo para que a vida viesse para nós. E nós ficamos vacilantes às vezes. Você vê uma dificuldade, você diz, o que aconteceu contigo? Aconteceu contigo, a melhor coisa que podia ter acontecido é tu ver a luz da hora e saber. Amém. Daí tu vem aqui e canta, desejo ver. Amém. Sabe como é que tu canta isso aqui, ó? Lá na rua, fazendo o que é correto e deixando de fazer o que é errado. Tendo paciência com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, com os irmãos, com aqueles com quem você convive. Evangelho é expressão, postura, comportamento,
Todo convívio, diz a psicologia, tem conflito. Só tem uma maneira de não ter conflito. Entende? É um bater e o outro agradecer pela pancada. Daí não tem conflito. A mulher não é de serragem, o homem não é de serragem. Você entende? Daí quando você vê isso, você diz, meu Deus. Gente, eu pergunto para vocês, olha para o mundo está caindo aos pedaços. O momento pregou a mensagem, a tempestade se aproxima, o mundo está caindo aos pedaços outra vez. O mundo está caindo aos pedaços moral. Quando tu vê assim, não tem lei que o homem faça que possa coibir o feminicídio, o espancamento na mulher. Isso que hoje a mulher tem direito. Uma vez ela não tinha nenhum direito. Daí os homens têm medo. Aquela que está casada, cuide bem do esposo. Aquele que está casado, cuide bem da esposa. Você e ela são uma só carne perante Deus. Você nunca vai espancar a tua carne, não deve fazer isso. É certo? Entende? O homem. O que acontece? A mulher recebeu tanto direito, além da conta, que os homens têm medo. Eles têm medo de casar. Tem um rapaz ali perto de casa, um solteirão, e agora, não sei o que, está engordando, e ele tem medo de entrar num relacionamento, e a mulher daqui a pouco ter um filho, e tomar tudo que ele tem e ele ficar na rua da amargura. Ele fica mesmo. Muito direito, muito direito. Essas leis foram criadas, entende? O problema é que as leis que foram criadas não são cumpridas nem por aqueles que criaram ela. Você entendeu? Então, vou botar daqui a perto de tropeço. Eles lendo a Bíblia, eles lendo na sinagoga sobre o Messias que viria. O Messias veio, e aí leram na sinagoga que o Messias seria homem de dores, como ovelha muda, seria levado ao matadouro, entende? Homem sem aparecer nem formosura, de que nós virávamos o rosto como raiz de uma terra seca. Mas a Bíblia diz lá adiante a respeito desse homem, entende, que viria. Ela disse assim, mas ele vai ver o sacrifício da alma e ficará muito contente, muito satisfeito, porque para mim o sacrifício da cruz valeu a pena. Amém. Tudo isso vale a pena. Alguém canta um hino uma vez aqui, né? Valeu a pena. Amém, o sacrifício da cruz. Eu farei com que ele seja válido para mim. Eu quero dar o devido valor. Eu estava explicando sobre Ruth e Noemi e comecei a chorar de novo. Entende? Não é que eu estou tão emotivo, mas é a condição de tu explicar para alguém que tem um potencial ali, foi cerceado, cortado. Tem que ter sequência. A pessoa que assiste uma aula por ano nunca vai ser um bom profissional naquele segmento. Ela tem que assistir, tem um currículo escolar. Deus tem seu currículo. Deus colocou aqui, o currículo que nós temos que ter. Daí as pessoas encostam o currículo do lado e tentam pregar. A pessoa lendo a Bíblia, entende? Leia a Bíblia. Claro que leia a Bíblia. Tu lendo a Bíblia, tu verá que tem na Bíblia uma mensagem prometida. Farei uma obra entre vós naquele dia que se contassem, ninguém acreditaria, disse o profeta Isaías. Entendeu? Leia a Bíblia. Você me entendeu a minha posição? Quer dizer, hoje, o judeu está lendo a mesma escriturinha. Aquela, sem depreciar a escritura que prometia o Messias. E o Messias virá, aleluia, graças a Deus, tal. O Messias veio, foi uma pedra de tropeço, passou, hoje, Jesus, ontem nós cantávamos um hino, Jesus é meu, hoje Jesus é meu, foi assim. Eu sou de Jesus, Jesus é meu, entendeu? Ele é nosso. Deus cegou os judeus. Deus cegou os judeus para abraçar Ruth, a moabita, a gentia que somos nós. Por isso que a Bíblia diz, alarga a estaca da tua tenda e canta alegremente, ó estéril. Os filhos daquela que é rejeitada são muito mais numerosos do que aquela que estava casada com Deus. Alguém leu isso na Bíblia? Canta alegremente, ó estéril, e alarga a estaca da tenda, que vai precisar muito espaço para abrigar os que vão aceitar. E aí, seguidamente, nós nascemos num pai que não sabia nada, a mãe não sabia nada, que o pai dele também não sabia, que a mãe dele também não sabia, e assim por diante, entende? Daí Deus cruza o nosso caminho e tira as escamas dos nossos olhos e nós podemos ver. Amém? E nos chama e nos sustenta. Que nós não somos melhor do que ninguém. Tu vai ver aqui no parágrafo 126. Aí está o sinal do tempo. De que o classificaram? De que chamaram Jesus?
Chamaram Jesus de fanático. E eles liam todos os dias, isso aqui me chama a atenção, eles liam todo dia, todo sábado, as escrituras de que o Messias viria. As escrituras que dizia o que ia acontecer com o Messias. O Messias veio, eles mataram o Messias, fizeram o que a escritura disse que eles fariam, e eles não viram. E no outro sábado, mais um outro EJM, mais uma outra reunião, entendeu? Esperando a vinda. Vocês estão me seguindo? Não tem meio termo. Hoje é ou não é? Um fanático, um homem louco. Sim, eles punham, eles colocaram, né? Defeito no homem, o qual era a palavra. Irmão, tu sabe que nos Estados Unidos o William Branham é considerado um fanático. Um homem diz assim, ó, dos fanáticos que eu conheço, o William Branham é o pior de todos. Quem lembra disso? O William Branham é o pior de todos. Ele falou assim, ó, olha o que é o cara endemoniado sem entendimento. Ele disse, ó, enquanto eu estava perseguindo, a Igreja Católica perseguindo a Inquisição, e outra coisa, e o católico que tem estudo, irmão, ele sabe que a Igreja Católica teve uma Inquisição. Tem um rapaz ali perto de casa, Juarez, o nome dele, como é que é, irmão? Ele é católico, dos bons Fleur, acho que é. Daí perguntaram, Gilberto, eu não sei porque eu chamo ele de Juarez, Gilberto, é certo. Daí ele disse que gostava de conversar comigo. Ele disse, aparece lá em casa, vamos conversar. Um bom rapaz, sabe? Ele teve uns problemas ali e tal. Daí ele disseram para ele assim, ó, tu é católico? Ele disse, católico. Daí o rapaz disse para ele assim, ó, aquela igreja da Inquisição, ele disse, infelizmente a nossa igreja é a da Inquisição. Quer dizer, ele carrega a vergonha, né? O próprio. Mas ele não largou a igreja por causa disso. Ele continuou sendo católico. A igreja da Inquisição. Quer dizer, a igreja perseguiu, fez horrores, eles não entenderam. Quando eles matavam os cristãos, entendeu? Esse homem disse assim, ó, e esse Deus silencioso, Deus ficou de braço cruzado, enquanto os seus filhos morriam nas arenas, nas fogueiras da perseguição. O irmão Branham disse assim, não adianta. Olha a resposta do irmão Branham, não adianta, ele não sabe disso aqui, ó. Nós sabemos que era a unção do boi sobre aqueles irmãos. Amém? A unção do boi, entendeu? Eles faziam aquilo ali, irmão, entende? De livre e espontânea vontade, porque a unção do animal naquele dia era boi. Animal de sacrifício ou de trabalho. Tá certo assim? E esses animais tinham uma unção que cada povo que andou na parte clara ali, daquele círculo, eles responderam na altura da unção do animal, que simbolizava aquela era. E esse animal que simbolizava aquela era, aqueles irmãos deram uma resposta e viveram à altura da unção. Não era um Deus silencioso, era um Deus abençoando o seu povo, ungindo o seu povo para dar uma resposta para a escritura daquele dia, que era o rosto, ou o animal, ou que era o boi. Quando veio o dia do animal, do rosto do homem, que eram os reformadores, os homens intelectuais, sabidos, pegavam o original e traduziam para nós ler aqui, que nós fosse ler no original, que não ia entender nada, e eu também não. Esses homens inteligentes, ali era a sabedoria do homem, outro animal. Agora aqui está. A Bíblia diz que o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O que é uma águia voando? A águia voando, ela olha as coisas de cima. Tem pessoas que olham para uma casa e se apaixonam. Dá um suspiro que o marido do lado se sente pequenininho, às vezes. Lá, entendeu? Olha essa casão lá, entende? Só um pouquinho. Mas levanta um pouquinho, voa um pouquinho alto e olha para aquela casa, que ele não é nada. Entende? Se tu não estiver satisfeito com a porção que Deus te deu na face da terra, tu vai passar pela vida frustrado. Por isso que às vezes tem crente. Uma vez eu falei com um irmão, entende? Que eu disse que tinha um irmão que jogava na loteria esportiva. Tem a outra que jogava, entende? E dava para o filho, para dizer que o filho saía da miséria. Nunca saiu, morreu já. Você entende? Quer dizer, vamos encarar a coisa de frente. Se a pessoa quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Se trabalhando não ganha, parado é que não ganha. E a Bíblia chega a dizer assim, ó, aquele que não trabalha, não coma. O cara não quer trabalhar, mas também não quer passar fome. É difícil isso aí. Sabia que a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma? E se tu tiver uma festinha, aquele que não trabalha é o que mais come. Ele quer garantir a semana, porque sabe que durante a semana não vai ter, porque não trabalha. Daí que tu vê a pessoa comendo 3, 4, 5 pratos. Tu diz, irmão,
vai te fazer mal, sem. Eles largam meu pé, entendeu? E às vezes faz mal mesmo. Nós, quando morávamos ali na vila, o pessoal fazia excursão e o time que recebia o time visitante dava mocotó. Tinha gente que comia. Eles faziam concurso, quem comia mais. Era a reunião dos miseráveis. Eles comiam, às vezes, 8, 9 pratos de mocotó. E o último levantado da mesa era o que vencia, na gula, claro. Eu estava armazenando para a semana, para o mês, talvez, coisa assim. Você entende? A fome, miséria. Esse tempo fui na reunião do pastor, eu preguei, inclusive, lá. Depois ele deu um galeto para a turma lá. Daí eu vi que o pessoal que ia lá era por causa mais do churrasco, do galeto assado e do arroz, da maionese, entende? Ele viu que as pessoas comiam assim. Quando tu vê uma pessoa comendo assim, compassadamente, com elegância, é porque ele tem comida em casa, ele está na parceria. Mas quando ele come com uma avidez assim, desordenado, mal educado, ele come assim, olha para os outros, começa diminuindo o pratinho da tigela ali, ele pensa assim, ó, pô, qual é a tua, entendeu? O prato dele está cheio aqui, vai pegar tudo mesmo, entendeu? Você entende? Aquilo ali não é gula, aquilo ali é miséria mesmo, que ele sabe que tem que tirar aquele dia a barriga da miséria, porque durante a semana ele vai passar dormindo, normal, né? Eles põem defeito no homem, qual era a palavra? Botaram defeito no Mombrana. Por que não botaram defeito nos outros? Ele era a palavra, Jesus. São João. Capítulo 1 prova isso. No princípio era o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Amém. O verbo, o logos, a luz. Essa luz ali se fez carne. Amém. E quando essa luz se fez carne, foi uma pedra de tropeço. Porque eles pensavam assim, que Jesus ia chegar brilhando. O único que viu a coluna de fogo sobre Jesus foi João. O único que viu a coluna de fogo sobre Jesus na forma de pomba. Daí o pessoal põe, os padres na colônia, eles põem uma pomba na ponta de uma haste e levam aquela pombinha. Uma pomba de louça, ou de gesso, entende? Daí naquelas festividades, eu vou usar a palavra que Jesus na colônia, festividade do divino. Quem ouviu falar? No norte tem muito disso, no norte tem muito disso. E eles levam aquele padre assim, vai aquela coisa. Tu olhar para a cara do padre, ele está rindo de toda aquela turma lá atrás lá também. Ele está rindo daquela turma lá. Ó. Tu vê aquele risinho no canto da boca assim, ele está rindo, que esse idiota. E ele levando aquela pomba assim. Ó, respeito o Espírito Santo aqui, ó. Que Espírito Santo? Porque ele desceu em forma de pomba. Expressão corpórea, forma de pomba. Jesus desceu ali e era a coluna de fogo, e era a luz. Tu vê que os magos, ele dirigiu na forma de uma estrela. E quando chegou lá na manjedoura, a estrela sumiu. Quando chegou em Jerusalém, sumiu por causa da religião. Porque eles eram muito religiosos e Deus não mistura com religião. Quando saíram de Jerusalém, apareceu. Lê na Bíblia que tu vai ver. Saíram de Jerusalém, apareceu novamente a estrela e dirigiu eles a Belém. E em Belém dirigiu diretamente naquela manjedoura. Quando chegou na manjedoura, a estrela sumiu. Sabe o que aquela estrela era agora? Um menino na manjedoura. Aquela estrela tinha se feito carne. Amém? Tu pode ver isso? Ele saiu de Deus, voltou para Deus. Quando ele ressuscitou, é um corpo glorificado, ele passava pelas pedras. Ninguém viu Jesus ressuscitar. E ninguém vai ver ele. E tu sabe como é que nós cremos nele? Porque Deus abriu nosso coração para crer dessa forma. E se nós não cremos dessa forma, nós somos mais miseráveis, diz o apóstolo Paulo. Se ele não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz assim, ó, atenção, igreja, se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz assim, nós somos mais miseráveis. Se ele não ressuscitou, comamos e bebamos que depois morremos. Daí ele faz assim, ó, muito cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquela menina foi no psiquiatra, Mombrana fala da menina que foi psiquiatra, e ela chegou lá, uns demoniados, entendeu? E ele perguntou para ela, não tem namorado? Ela disse, não, eu vou na igreja e tal, vou na igreja e tal. O profeta, quem lembra do profeta falar isso? Ele fala isso aí, testemunho. A menina foi no psiquiatra e ele disse assim, tu nunca foi abraçada, nunca foi beijada? Quer dizer, com aquela idade ali, entende? Simplesmente uma virgem, uma moça. Daí ela disse, não. Daí ele aconselhou ela
a fazer alguma dessas coisas, lembrando-se que ela nunca mais voltou. Entendeu? As más conversações corrompem os bons costumes. No princípio era o verbo era Deus, aquela coluna de fogo, o verbo, o logo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi a pedra de tropeço, era um homem. E esse verbo era a palavra viva de Deus. Você veja bem, ó, aquela Bíblia que estava ali, ó, essa Bíblia aqui, ó, estava completamente em carne. Aquela luz aqui, ó, está completamente na Bíblia aqui, ó. Eu sei que eu estou comentando bastante. O irmão Brando assim, ó, que essa coluna de fogo que escreveu a Bíblia, usando a mão dos homens, o irmão Brando assim, que essa coluna de fogo vem, ilumina uma escritura e faz ela acontecer. Por isso que a Bíblia, o profeta fala, reconhecendo o dia e sua mensagem. Tem várias mensagens. Quem é Jesus? Ele era a palavra viva de Deus, porque ele estava expressando Deus através de si mesmo. Jesus se comportou em carne igual Deus se comporta em espírito. Jesus era expressa a imagem do Deus invisível. Ele estava completamente rendido, Jesus, né, à palavra de Deus, até o ponto que ele, Jesus e a palavra eram a mesma coisa. Já pensou isso acontecendo com nós, coisa boa? Esse é o ser de Brando que irá no rapto. A palavra em carne. Daí tu fala para alguns, pensou para falar em carne, sabe o que acontece? Eles dizem assim, capaz. Então, o irmão Brando era Jesus. Jesus era a palavra encarnada. O irmão Brando diz que nós temos que ser a palavra encarnada. A palavra tem que se encarnar em nós. Para a palavra não se encarnar em nós, só nós ler e não colocar em prática. Se nós lemos e colocamos em prática, se eu falar sobre o novo nascimento, eu vou mostrar. O que é novo nascimento? Para te crescer, tu lê ali, se alimenta da água, o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, da palavra. Da água e do Espírito. A água é a palavra. Você lê na Bíblia, não mentir. Você não mente. Já tirou uma sujeira de você. Estão me entendendo? Não adulterarás. Você não adultera. Tu tira outra sujeira de ti. Vai te limpando. O irmão Brando diz assim, ó. É uma palhinha, né? O irmão Brando diz assim, ó. Quando nasce uma criança, o que a mãe faz? A primeira coisa que a mãe faz? Lava. Não é assim? Se a criança se suja, o que a mãe faz? Lava. E quando tem um novo nascimento, o que Deus faz? Tem que lavar. Tem que tirar dele as coisas erradas. E quando Deus diz não faça, é porque não é para fazer. Por que a mãe diz não faça? Sim, filho. São os valores, os princípios que ela está passando para o filho. Espero que ore por mim, que eu acho que será esse o tema. Até o ponto que isso é exatamente o que a igreja... Quem é que está lendo aí? Só eu? O jogador, menino? O irmão Brando diz aqui, ó, que isso, ele é a palavra. Eu vou ler aqui assim, ó. Até o ponto que ele, Jesus e a palavra eram o mesmo. Ponto. Na mesma linha. E isso é exatamente o que a igreja devia ser hoje. Eu devo ser um com essa palavra. Eu leio na Bíblia. Daí tem pessoas que leem na Bíblia, quer cantar, não pode apagar o pavio que fumega, quer cantar isso, quer cantar aquilo. Às vezes até vem na igreja, mas nunca coloca em prática isso aqui, ó. A Bíblia diz, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque não põe em prática aquilo que Deus queria que fosse colocado em prática. Ele é a palavra. E isso é exatamente o que a igreja devia ser hoje. Pois a palavra de Deus é a mesma. Deus abençoe vocês. Até sábado que teremos a ceia. Orem por mim e vejam qual será o tema do sábado. Está bem assim? Deus abençoe a todos.